Gabriela, eu sou arteterapeuta, mas eu vou contar um pouquinho pra vocês o meu processo até chegar na arteterapia e por que eu tô aqui falando com vocês, né? Eu, desde pequena, sempre tive muita a dúvida do que eu queria ser quando crescesse. Essa pergunta sempre permeou meus pensamentos. E era uma questão muito, muito forte pra mim, porque eu não me encaixava, assim, nas profissões que eu conhecia. E aí, eu fiz jornalismo, sou jornalista. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de comunicação, e aí, na época, foi isso que eu achei, né, que eu deveria fazer. Fiz jornalismo, trabalhei com produção audiovisual durante algum tempo, até que eu comecei a questionar o que eu estava fazendo e queria encontrar alguma coisa que tivesse mais sentido para mim. Que o meu trabalho proporcionasse para outras pessoas alguma coisa, um sentimento ou alguma coisa. E foi aí que eu comecei uma grande busca, um grande mergulho pessoal para tentar encontrar, né? Tentar me conhecer um pouco melhor e tentar achar esse lugar. Durante esse tempo, eu comecei a lembrar muito das minhas brincadeiras de criança, o que é que eu gostava de fazer, o que é que eu tinha facilidade em fazer. Comecei a escrever e meio que fazendo um mapa mesmo, um mapa pessoal. Até que, pelas sincronicidades, como diria Jung, eu cheguei na arteterapia. E foi através dela, inclusive posso contar em outro momento melhor pra vocês como foi esse percurso até a arteterapia, porque realmente foi muito, muito bonito o processo até chegar lá. Mas foi na arteterapia que eu juntei vários pedaços meus, dentro de uma mesma formação, dentro de um mesmo sentido pra mim. Aquilo fazia sentido, aquilo tinha sentido. A cada nova aula eu ia redescobrindo Gabrielas que estavam meio adormecidas, meio esquecidas. E aí, nesse processo da arteterapia, eu comecei a buscar, a pesquisar, a conhecer mais sobre o universo da infância. Conhecendo pesquisadores, educadores, fui trazendo esse pensamento de uma educação não formal e uma educação baseada na criatividade, na arte, no sentir, no subjetivo, e uma educação ampla, uma educação sem ser necessariamente a escola, né? Pensando na educação como um processo amplo. E aí o Lindeza, que é a minha empresa, e é um dos motivos de eu estar aqui vindo hoje falar com vocês, o Lindeza. O Lindeza surge de uma vontade utópica de espalhar beleza no mundo. O Lindeza, a semente do Lindeza é fazer sentir mais que pensar. Então, é trazer em todos os projetos que o Lindeza faz, que o Lindeza desenvolve, que já vocês vão entender todos eles, falar sobre... Não é falar, é tentar trazer o sentimento, é tentar trazer esse subjetivo. E como a gente faz isso, né? Então eu comecei a pensar o Lindeza a minha ideia, a minha utopia, né? Meu manifesto do Lindeza é que o Lindeza seja uma pausa, um momento de parar, um momento de conexão, um momento de relação com o outro e com a gente. E aí, nesse processo de conexão, de buscar o que tem sentido, dessa essência pulsante de vida, eu cheguei na infância.
E aí, voltando, né, pra questão da arte-terapia, porque o processo do Lindeza foi paralelo ao processo da arte-terapia. E aí eu cheguei na infância, não necessariamente na criança, na infância, que essas características de conexão, de prazer, de espontaneidade, de entrega, de presença, a gente encontra na infância, né? E aí, saindo dessa questão utópica e tá, Lindeza é isso, como é que a gente faz, né? Como é que a gente desce da utopia para a prática? Eu comecei a trazer a questão do brincar livre e da arte livre, das expressões, né? Da essência da expressão. E a Lindeza tem algumas ações que eu vou falar aqui para vocês um pouco rapidamente, pra gente aprofundar no que é o brincar livre, no que é a arte livre, como é que a gente pode fazer isso tudo. Por que eu quis dar essa introdução para vocês? Porque eu acho que o momento que a gente tá passando é um momento de pausa, né? Eu não acho, estamos pausados, estamos vivendo o presente, não tem muito mais o que a gente possa fazer além disso, fora nos cuidarmos, ficarmos em casa, lavarmos as mãos, mas... E eu acho que esse momento de pausa é muito propício, é muito interessante se a gente pensa nessa pausa como um momento de reconexão, um momento de mergulho interno. Eu sei que tem muitas pessoas falando isso, mas eu acho que isso pode ser de forma lúdica, de uma forma leve, de uma forma pelo prazer. E aí o Lindeza tem algumas ações. Tem a questão das ações de transformação, que são ações abertas e voltadas ao público em geral, que tem os dias do Brincar Livre, que é levar o brincar para espaços públicos da cidade, tendo o resgate da criança com a cidade, das pessoas com a cidade, de entender que a gente só cuida do que a gente conhece, então investir nessa construção desse cidadão que está aí na criança, e um resgate da criança com as famílias, então o Brincar Livre também tendo as brincadeiras populares, também tendo um resgate dessa cultura da infância. Tem o Cine Lindeza, que são filmes que a gente assiste e depois discute, filmes inspiradores, filmes questionadores, filmes que cutuquem, e depois a gente discute esses filmes e conversa sobre eles. Tem o Sorrir Junto, que é colocar fotografias de pessoas sorrindo nos muros da cidade e ter essa reflexão, né? Que se um sorriso muda seu dia, tantos te convidam a sorrir junto. E trazendo mais uma vez a questão da pausa, a questão do sentimento, a questão do afetivo, a questão da subjetividade. Tem a outra parte, que é das capacitações, das sensibilizações, de discutir esse brincar e esse lúdico com professores, como a gente pode levar o brincar para as escolas, o Brincar Livre para as escolas. Então, eu já dei facilitação, capacitações, sensibilizações para vários professores da rede pública de Pernambuco. E também com estudantes de medicina, trazendo a importância do brincar nos hospitais, né? Na rede de hospitais. E nesse grupo de médicos, de estudantes que eu capacito, a gente faz esse trabalho com eles há alguns anos. Sim, eu não falei, o Lindeza surge há 5 anos, em 2015, e estamos fazendo 5 anos agora. E nesse caso desses médicos, eu já estou com eles há uns 4 anos, uns 3 a 4 anos. E aí, no caso deles, a gente trabalha a importância do brincar nos hospitais, e eles aplicam esse conhecimento que a gente trabalha no pré-operatório de crianças. Então, eles relatam resultados muito interessantes e muito emocionantes de crianças que foram para
a sala de cirurgia sem chorar, porque conseguiram brincar e desenhar e elaborar tudo isso, né, antes da sala de cirurgia. E tem o Cuidadores do Brincar, que é uma formação que é aberta para todos os interessados, para quem quiser, para pais, mães, cuidadores, pediatras, contadores de história, professores. Já teve um leque enorme, estudantes de psicologia, estudantes de pedagogia, já teve um leque enorme de pessoas que participaram, já foram mais de 5 edições do Cuidadores do Brincar. E é uma formação que eu tenho um carinho muito grande, porque eu consegui juntar muitas das coisas que eu acredito nessa capacitação, nessa sensibilização, e também trazendo muito a questão do resgate da criança interior. E aí, voltando, né, tem as ações de transformação, tem a questão das capacitações, então a gente também trouxe para Recife, levou para Recife pessoas desse mundo infantil, como Odilon Moraes, como Reinaldo Nascimento, curso de literatura infantil com Patrícia Vasconcelos, da Caleidoscópio, e tantas outras ações também foram desenvolvidas nessa questão da formação, da educação. Uma educação, mais uma vez, mais diferente, mas voltando muito para o adulto. E a outra coisa é levar o Brincar Livre para os aniversários, para as festas infantis, que é uma experiência maravilhosa, que é quebrar muitos dos paradigmas que a gente tem, né? Porque normalmente as festas infantis é com um brincar mais dirigido, com as recreações, e levar o Brincar Livre para as festas é assim, maravilhoso. Cada festa é única e é muitíssimo interessante. E aí, uma pergunta que muitas vezes me surge e as pessoas, né, muitas vezes me fazem é: então o Lindeza é para criança? Não, o Lindeza é para infância. Pensar tanto nessa criança que hoje em dia é criança e está precisando ser criança. A gente precisa permitir que as crianças sejam crianças. As crianças hoje em dia estão com uma grade curricular enorme. As crianças hoje em dia têm muitas atividades fora das escolas e dentro das escolas. Então, são aulas extras, né, de balé, de natação, de inglês, enfim, várias, são contraturnos escolares. São muitas atividades que as crianças estão tendo que fazer, pensando num futuro. Que futuro é esse que a gente não sabe? E agora, nessa situação que a gente tá, a gente sabe menos ainda sobre que futuro é esse que a gente vai ter. E muitas crianças estão ficando extremamente sobrecarregadas. Na verdade, não são as crianças que estão sobrecarregadas, né? A gente está vivendo uma sociedade sobrecarregada e a gente precisa refletir sobre isso. E eu acho que esse momento é muito propício para a gente refletir sobre isso. Sobre as nossas vidas, sobre as vidas das nossas crianças, sejam filhos, primos, sobrinhos, afilhados, alunos. Mas a gente está precisando refletir sobre isso, né? E acho que agora pode ser um bom momento para isso. E também nós estamos sobrecarregados muitas vezes. Nós estamos tendo muitas atividades, estamos muito atribulados e sempre conectados, né? As redes sociais, as demandas, e enfim, a gente é muita sobrecarga. Então, o Lindeza tem como visão a questão, como eu falei no início, a questão do resgate da criança interior para o adulto, a gente conseguir ouvir essa criança que está dentro da gente, né? Que é tão criativa, imaginativa, curiosa, empolgada, cheia de vida, né? Viva, que tem tanto a nos ensinar e ajudar essas crianças de agora. Então tem essas duas preocupações e esses dois polos, né? Então, Lindeza fala para a infância, ou gostaria de falar para a infância. E só para deixar um pouco claro que essa criança interior não é uma coisa mística ou, existe uma criança... É um arquétipo, né? É o arquétipo da criança interior, que, segundo Jung, o arquétipo tá no nosso coletivo, né? No nosso imaginário, nosso senso coletivo, que é essa criança interior... essa energia da infância que tá com a gente.
Mas aí vindo um pouco agora para o brincar livre, né? Pra gente explicar o que é o brincar livre, que é o Lindeza acabou, em todas as suas ações, ele trabalha essas coisas, essas questões do lúdico, da pausa, do ócio, do subjetivo, do afetivo, do emocional. Tudo isso através da arte do brincar. Sempre tem esses dois, ou os dois, ou um dos dois. Normalmente os dois. E aí o brincar livre, em pouquíssimas palavras, diretas palavras e de forma muito objetiva, o brincar livre é o brincar sem interferência do adulto, onde a criança pode, dentro do seu tempo, do seu espaço, ela brincar e criar plenamente. Então, é aquele brincar que não é dirigido, que não tem um objetivo por trás, que você não está ensinando nada. Então, não é um brincar dirigido, não é um brincar pedagógico, não é um brincar com segundas intenções por trás, vamos aprender isso, vamos aprender aquilo. Não, o brincar livre é a essência do brincar. É pura e simplesmente a criança estar inteira realizando uma atividade. E aí, muitas vezes é muito difícil para o adulto esse brincar livre, porque requer dele um distanciamento, uma pausa, né? Sair do lugar de quem sabe, de quem propõe, para um lugar de escuta. É esse o lugar do adulto, do cuidador, do brincar, nessa relação com o brincar livre. E aí, como a gente pode proporcionar esse brincar livre para as crianças? Na verdade, é muito simples. E eu fico muito feliz de estar podendo falar isso para vocês, porque eu acho que pode ser uma coisa que eu acredito assim, que quanto mais a gente espalha o brincar livre, mais a gente vai ter crianças vivas, sabe? Crianças imaginativas, crianças inteiras. E o brincar livre, para que ele aconteça, ele precisa de algumas coisas. Ele precisa de tempo, espaço, permissão. Se a gente dá para a criança um espaço, e não precisa ser grande, um tempo que ela consiga entrar no processo de criação que o brincar livre exige, criar a brincadeira e brincar, esse tempo não é rápido. Não é de uma hora para outra que a criança vai começar a aprofundar esse brincar. Ela precisa de tempo. Ainda mais crianças que não estão acostumadas ao brincar livre, pode ser que ela não brinque livre na primeira vez que ela for tentar, porque ela está condicionada a que alguém diga a ela o que ela tem que fazer. Então, o brincar livre, ele desenvolve questões na criança, questões muito importantes. Ele desenvolve a autonomia, a responsabilidade, as relações afetivas, as relações sociais, questões motoras. Enfim, são habilidades que a criança, que a pessoa vai precisar delas durante toda a vida. Então, se você está muito preocupado com o que seu filho vai ser quando ele crescer, quais as habilidades ele precisa, deixa ele brincar mesmo. Porque brincando, ele se desenvolve integralmente e desenvolve questões e habilidades que ele vai precisar quando ele ficar adulto, em qualquer profissão. Nesse momento, mais do que nunca, a gente não sabe quais profissões vão existir daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Mas a gente sabe que as pessoas vão precisar ser criativas para reinventar a todo momento as suas profissões e os problemas que existirem nas suas vidas. A criatividade e a resolução de problemas, sejam eles quais forem. Então, vamos precisar ser criativos. Vamos precisar nos relacionarmos bem com o outro e com os nossos sentimentos, né? Com o outro e com nós mesmos. Em qualquer profissão, vamos precisar disso. E essas habilidades a gente desenvolve brincando. A gente aprende a ganhar, a gente aprende a perder, a gente aprende a
entrar em contato com nossos desejos. Porque o que é que acontece? No brincar livre, e aí o ideal do brincar livre é que não sejam com objetos estruturados, que não sejam com um carrinho, que não seja com uma boneca, que não seja com um brinquedo pronto. O ideal do brincar livre é que seja com um objeto que não seja brinquedo, que ele se torne brinquedo com a ação da criança. É isso que é um objeto não estruturado. É, por exemplo, uma caixa de papelão. É, por exemplo, uma panela de casa. É, por exemplo, um Tupperware. São objetos, qualquer objeto, é um algodão, é uma bacia, é qualquer objeto que a criança dá a ele a função de brinquedo. Então, por que é tão importante o objeto não estruturado? O objeto não estruturado é muito importante porque ele precisa da ação ativa da criança para que ele se torne um brinquedo. E isso é muito importante porque eu tenho aqui uma caixa. Essa caixa pode ser qualquer coisa. Para que ela se torne alguma coisa, eu preciso desejar, eu preciso ouvir o que eu desejo, ouvir o que eu quero. Eu preciso que aconteça uma organização interna muito grande para que eu deseje, depois eu coloque naquela caixa o que eu desejei e depois eu brinque com aquilo. Então é um processo do brincar que muitas vezes é cortado quando a gente dá o brinquedo pronto. A criança não precisa desejar, o desejo já vem. Se eu dou para ela um carrinho, é muito natural que ela vai brincar o carrinho como um carrinho, não é verdade? E se eu dou para ela uma caixa, aquela caixa pode ser milhares de coisas, né? Podem ser milhares de coisas essa caixa. Então, várias vezes no dia do brincar a gente leva caixas de papelão. Eu tô dando aula de expressões aqui numa escola, aqui em Portugal, eu tô em Portugal. E eu dou aula de expressões na escola pública daqui. E na minha aula de expressões eu trabalho tanto com brincar livre quanto com as artes livres, trabalhando essa questão das emoções e da, enfim, arte terapia. E eu já levei várias caixas para as escolas e já levei várias caixas para os dias do brincar. E é emocionante você ver a caixa se transformar na mão de uma criança ou aquela caixa sendo várias coisas de acordo com a criança que pega. E é só uma caixa, né? Se você parar para pensar, é uma caixa. Então, esse processo é um processo de criar realidade. Sendo que a gente só consegue realmente fazê-lo se a gente consegue se ouvir. Se a gente consegue, inicialmente, o começo dessa linha é o desejo. A gente deseja, a gente quer brincar de piloto de avião. Primeiro eu desejo, depois eu materializo o meu desejo e depois eu brinco, né? Nesse processo que eu tô falando. Quando eu cresço, né? Quando eu me torno adulta, quando eu vou pensar na minha vida, eu posso desejar um outro mundo, eu posso realizar, materializar esse mundo e viver nesse mundo. Então, o brincar livre é dar à criança o poder de criar realidades, as realidades dela, os desejos dela. E isso é transformador, assim, é emocionante se você parar para pensar nessa poesia do brincar livre. Eu realmente fico muito emocionada com o brincar livre porque é natural da criança brincar. Algumas pessoas falam, as crianças não brincam mais. Brincam. Dê a ela tempo, espaço e permissão para que ela brinque. Que você vai ver ela brincar. E aí, falando um pouco também sobre essa importância do brincar, e tá trazendo também as artes, né, nessa questão. Quando uma criança brinca, quando ela se expressa, né, através do brincar e da arte, ela tá colocando quem é ela, né, para fora. A arte terapia trabalha com criar símbolos do que se passa dentro. Muitas vezes sem muita consciência do que você está criando, mas você está simbolizando e se deparando com questões do seu inconsciente, do seu subjetivo mais íntimo naquele processo. Não, o brincar e a expressão plástica, a expressão artística, é a linguagem da criança.
é através dela que a gente consegue saber muito o que está dentro da criança. Então, se você deixa uma criança brincar, você vai ver essa criança, você vai conhecer essa criança. Você conhece uma criança vendo ela brincar. Então, ela tá ali elaborando questões do dia a dia. Então, você pode ver muitas vezes ela imitando a professora, ela imitando a mãe, ela cozinhando, ela reproduzindo os trabalhos que ela vê, reproduzindo o mundo adulto que ela vê, porque dessa forma que ela reproduz esse mundo, ela tá internalizando esse mundo, ela tá internalizando essa cultura. É a forma que a criança tem de entender a cultura que ela tá, brincando. Ela vai elaborar sentimentos e sensações, né, e emoções. E ela vai, como eu disse, entrar em contato com os desejos dela e isso tudo. Então, é uma conversa entre o externo e o interno frequente, o tempo inteiro. E é essencial, é completamente necessário que a gente ensine as crianças, que a gente dê às crianças essa ferramenta de relação interna e externa. E aí, em relação ao momento que a gente está vivendo, é muito importante, se nós adultos estamos com medo, se estamos inseguros, se estamos sem entender o que está acontecendo, as crianças também estão, né? As crianças, elas não entendem o que a gente entende, mas elas também estão sabendo que tem alguma coisa que não tá normal. Elas não estão tendo aula, elas não podem sair de casa, elas não podem ver os amigos, elas não podem ver o resto da família. Então, elas não sabem, de fato, muito o que está acontecendo. E isso causa medo, e isso causa insegurança, e isso causa uma instabilidade. Então, é importante que a gente dê para as crianças material para elas entrarem em contato com o que elas estão sentindo e elaborarem o que elas estão sentindo. Então, é extremamente necessário as crianças poderem se expressar livremente nesse momento. Seja através das artes plásticas, da expressão plástica, dos materiais expressivos, seja tinta, giz de cera, massa de modelar, hidrocor, seja através do brincar. Ideal seria que fossem os dois e várias vezes, para poder ela ir elaborando, desenhar os medos, desenhar o que ela sente de uma forma natural e fluida. Então, assim, seria minha sugestão para o momento deixar as crianças livres para se expressarem o mais plenamente possível, o tempo que puder. Eu sei que muitos pais estão tendo que dar conta de aulas, né, de dar as aulas para as crianças e essa rotina não está sendo fácil, mas vamos pensar nesse momento como um momento também de resgate de relações, de conhecer um pouco mais esse mundo que é aquela criança, né? Que é aquela criança que você tá agora nesse tempo. Então, o que é que ele tá sentindo, o que é que ele sente, do que ele brinca, se ele gosta de brincadeiras com objetos maiores, tipo caixas, se gosta daquele brinquedo menor, daquela coisa minuciosa, se ele gosta de montar toda a brincadeira e não brincar, porque várias crianças gostam de montar e não necessariamente brincam. E o ideal é que ela consiga montar e no outro dia ela vai lá e brinca um pouco, e no outro dia ela vai lá e brinca mais um pouco. Então, muito cuidado na hora de desarrumar o que uma criança fez, porque ela tá criando um mundo ali. E se você simplesmente desarruma, destruiu todo o mundo dela, né? Então, um cuidado que eu gostaria de chamar a atenção. E uma outra coisa que nosso tempo já chega ao fim, eu gostaria de falar um pouco sobre a pedagogia de emergência. É uma metodologia que foi desenvolvida na Alemanha e Reinaldo Nascimento é um paulista que faz parte da equipe principal da pedagogia de emergência. Que em pouquíssimas palavras, a pedagogia de emergência leva o brincar e a arte para situações extremas de traumas e de catástrofes. Então, eles vão para guerras, para situações de guerra, eles vão para situações de catástrofes naturais. Mas a base da pedagogia de emergência é trabalhar o trauma, a criança em trauma, ou a pessoa em trauma. E como eles fazem isso? Eles fazem isso através da arte e do brincar, com atividades muito simples. E quando eu entrei em contato com essa metodologia, inclusive pesquisem mais, eu posso depois trazer mais informação sobre isso.
eles criam uma rotina, eles vão para esses lugares e criam uma rotina que todos os dias as crianças têm acesso a desenhar, pintar, dançar, fazer atividades rítmicas que deem um ritmo e uma rotina para elas. Enfim, eles vão para esses lugares. Mas o que é que Reinaldo fala? Que estamos vivendo... Reinaldo não, né? Todos falam, mas eu, enfim, conheço o Reinaldo. Que estamos vivendo um momento de trauma geral. Então, a arte e o brincar são ferramentas realmente importantes para que a gente dissolva isso tudo que a gente está vivendo. E a alegria cura mesmo. Brincar traz alegria, o lúdico traz alegria, a arte traz alegria. E alegria, biologicamente falando, bioquimicamente falando, nós liberamos hormônios, várias coisas acontecem no nosso corpo quando nós nos sentimos bem, felizes. E isso aumenta a nossa imunidade. E isso faz com que nós fiquemos bem, né? Então, o brincar traz alegria e a alegria cura. Então aí os doutores da alegria que nos dizem isso, que trabalham nos hospitais, tá? E o trabalho que a equipe que eu trabalho faz nos hospitais. O brincar, de fato, a arte, de fato, traz cura. Então, eu queria muito deixar essa mensagem, antes de acabar, que muitas pessoas acham que é supérfluo e superficial, mas, na verdade, a gente tá na mão com um processo de cura mesmo. A arte faz com que a gente transcenda, a arte nos leva para um lugar sensível e sutil. Com a arte, com brincar, nós chegamos mais rapidamente na nossa essência, a gente fica presente, e é um estado meditativo. Se você olhar uma criança brincar, é um estado meditativo. Ela está 100% naquilo que ela está fazendo. E aí, minha última provocação é que a gente fala muito sobre a criança brincar e sobre a questão das artes com as crianças. Mas muitos pesquisadores e muitas pessoas trazem que a arte é a forma do adulto brincar. Então, assim, se eu pudesse dar uma sugestão, era... Façam vocês também, pais, mães, educadores, expressem-se vocês também. Usem da arte, usem desse lúdico. Sintam prazer nas pequenas coisas, uma música, uma dança, uma comida que se goste. Não é uma coisa mirabolante, é uma coisa simples, na verdade. Pode ser simples. O que pra mim me dá prazer é diferente do que dá prazer pra você, mas encontre coisas que lhe deem prazer e façam. A gente fala sempre muito na criança, mas lembre-se da criança interior. Tem uma criança dentro de você que precisa brincar. Deixa ela brincar, deixa ela lhe lembrar de coisas que você acredita que você não lembra tanto, sabe? Eu sei que enfim, falar através de um celular, sem as pessoas estarem presentes, é muito, muito estranho, muito difícil. Mas a mensagem que eu gostaria que ficasse vamos pausar, vamos aproveitar esse ócio, sendo ócio de verdade, sendo um momento de parar e de refletir e de prazer. Tentar trazer um pouco de prazer para o meio de tanta insegurança, de tanta confusão que a gente tá, mas lembrar que o prazer cura. Lembrar disso. E cura crianças, cura adultos, porque são processos bioquímicos. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Lembrando que o Lindeza no Instagram é @maislindeza. Tem o site também, maislindeza.com.br. Então, eu estou à disposição para conversas e para trocas e para outras tantas conversas. Achei que o tempo seria muito, na verdade o tempo foi pouco, eu teria outras tantas coisas para falar. Ia ler uma poesia para vocês, ia fazer algumas coisas que não deu tempo, mas era isso que eu queria trazer, assim, eu queria trazer uma mensagem de otimismo, de pensar que nós temos nas mãos o poder de realizar coisas muito simples que podem realmente interferir na nossa vida, na vida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, que podem facilitar esse processo que a gente está vivendo agora. Então, eu espero
que tenha sido interessante para vocês. E é isso. Muito obrigada. Gabriela Vasconcelos, do Lindeza. Um beijo.